Bom dia na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos ajude em mais esta programação. Que o coração de cada um seja fortificado e que a palavra possa servir de auxílio, de cura, de luz, pela qual nós devemos caminhar. Bem, queremos tomar nesta ocasião um mandamento dentre os 10 mandamentos. Claro que a Bíblia não é feita somente, a lei, ela não está resumida apenas nesses 10 aqui do Antigo Testamento, mas o cumprimento da lei, ele se resume em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus, teme, obedece, tem prazer na lei de Deus. Quem ama o próximo, não fará nenhum mal a ele. Então nós vamos tomar o mandamento de Êxodo 20, verso 16. Ele é o 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Bem, falso testemunho contra o teu próximo. Será que este mandamento ele é observado por todos aqueles que dizem amar a Deus? Porque João disse: aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu, e não ama o próximo, que ele pode ver, então ele é mentiroso. Não adianta então a pessoa dizer que ama a Deus se ele não amar o próximo. Segundo as Escrituras, ele está incorrendo num erro terrível. Está se encaixando naquele quadro que não entra na cidade. Os mentirosos. Vejam bem, meus amados irmãos, aí você vai pensar, aí nós vamos, às vezes as pessoas pensam, mas eu não vivo de acordo com a lei. Mas nós temos que saber uma coisa, Jesus não aboliu a lei. Ele a magnificou. Porque ele diz assim, não adulterarás. É o 7º mandamento, o 8º mandamento, né? Não adulterarás. Aí ele diz, eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração já adulterou com ela. Então veja que ele magnificou. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Este mandamento, ele não está sendo, de alguma forma, observado. Aí você vai dizer, mas eu não vivo sobre a lei. Tudo bem, nós vivemos debaixo da graça. Aí nós vamos lá em Romanos, capítulo 6, verso 15, diz: que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Eu não vivo debaixo da lei, então eu vou adulterar, eu vou mentir, eu vou levantar falso testemunho. Não sabeis vós que
que a quem vós oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então percebamos, meus irmãos, que este pecado continua sendo pecado. Ele não deixou de ser pecado. Ele continua prevalecendo, sendo pecado ainda hoje. Se eu saio por aí espalhando notícias falsas, então, às vezes a pessoa fala, nem aquilo que é verdade você não deve comentar. Então as pessoas, às vezes a gente comenta coisas para que pessoas fazem perguntas. Às vezes repete-se, porque são pessoas novas que chegam e diz as coisas para a gente. Então não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então nosso assunto é esse, hoje, deste mandamento, que é o 9º mandamento, né? Porque isto causa um transtorno muito grande para as pessoas. Então, tempos atrás, nós já falamos sobre isto, mas de vez em quando tem que repetir, né? Aí vocês que já ouviram, tem que ter paciência, porque tem gente sofrendo. Agora, Êxodo capítulo 23, nós encontramos verso 1: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maliciosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda deporás acompanhando a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. A justiça, justiça, deve ser executada a justiça, feita a justiça. Veja que Deus é justo. E Ele deseja que nós também sejamos justos. Mas parece que cada dia que passa vai ficando mais difícil de se ter justiça. Então a pessoa nos liga e reclama, dizendo: por aqui estão dizendo que aquelas mulheres foram pagas, e fala até a quantidade de dinheiro que cada uma recebeu. Fala até a quantidade do dinheiro que cada uma recebeu para falar no processo, que vocês já sabem o que é. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maliciosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda deporás acompanhando a maioria para torcer o direito. Mas como que a gente pode pensar em chegar diante de um Deus justo praticando esses atos pecaminosos? Tudo bem, Deus perdoa? Perdoa. Deus tem misericórdia? Tem. Mas tem que haver um reconhecimento do erro, vamos dizer assim, nem arrependimento, porque parece que arrependimento não existe, né? Joga tudo debaixo do tapete, fica quietinho, mas você pensa, mas por que o irmão diz isso? Gente, é para ver se as pessoas acordam, belisquem suas consciências e ver o mal que estão fazendo mais para si mesmo do que para o outro. Claro que está prejudicando os outros.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é um falso testemunho. Isto é uma notícia falsa. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maliciosa. Testemunhas mentirosas. Nós encontramos na Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, aquele episódio de Acabe, o rei malvado, contra Nabote. Então, Acabe queria possuir a vinha de Nabote, estava perto do palácio. Mas Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Era direito dele. Ele não precisava de vender, não queria a prepotência, então, mas eu vou ter que dar um jeito de arrumar isso aí. Ele foi embora nervoso para casa. Chegando lá, Jezabel inquire dele porque ele estava tão desgostoso. Ele conta o fato porque ele queria comprar, Nabote não queria vender. Então ela lhe responde: governas tu com efeito no reino de Israel? Não é você que é o pastor? Não é você que é o fulano? Não é você que é o Beltrano? Uai, levanta-te e come, alegre-se o teu coração e eu te darei a vinha de Nabote. Aí então ela tramou, armou uma armadilha. Escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Aos nobres, aos anciãos. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, mentirosos, falsos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então eles fizeram o que Jezabel mandou. Apregoaram o jejum e colocaram Nabote diante do povo. Então vieram aqueles 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levantaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Levantam-se falsas testemunhas, para tentar matar as pessoas. Sai aí dizendo: por que não cessam de mentir? Por que não cessam de mentir? Então são homens capacitados, pastores. Para aí, gente. Vocês não conhecem a lei de Deus? Mas isso é mentira. Isto é mentira. Então vocês devem observar o que vocês estão fazendo com as pessoas, estragando a vida das pessoas. Mas nós não estamos debaixo da lei, então podemos pecar, continuar pecando, mentindo, estragando a vida das pessoas. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então o que você está plantando é o quê? É o que você há de colher. Então nós nos colocamos aqui neste orar, neste momento, para dizer mais uma vez ao pessoal, somente aí do norte, do Goiás, do Brasil, o que eles estão dizendo é mentira. Então, irmãs, fiquem em paz, irmãos, fiquem em paz. Deus as abençoe por manterem-se firmes. Deus as abençoe por manterem crendo na palavra, firmes. Continue adiante.
Deus dará força a vocês todas e vocês chegarão como vitoriosas. E eles se arrependerem também e buscarem o perdão, Deus ajude que eles façam isso também. Que saiam deste engano, dessa terrível coisa, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maliciosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. A multidão. Essa questão de multidão é custoso, viu? Mas que Deus tenha misericórdia de todos. Ajude todos. Dê força ao que está lutando para sair da situação difícil. Então você ame o seu irmão, ame a sua irmã. Não tente afundar, mas tente ajudar, levantar. E que esta palavra seja uma pedra de ajuda, seja um ânimo, um alento para quem é acusado falsamente. E que seja uma advertência para quem anda espalhando notícias falsas. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs em todo o Brasil, em todo o mundo, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.